os prazeres do Senhor, da lei do Senhor. Oh Deus! E é isso que o Senhor vê, o Senhor viu descer nos nossos corações. Estamos caminhando, tropeçamos. Ó Senhor, é um barranco que nos segura, que nos levanta novamente. E diz: caminha, meu filho, caminha, minha filha, não pare não. Há algo pela frente para você, eu estou com você. Oh Senhor, quantas vezes. Aleluia. Meu Deus. Com imensa gratidão, meu Pai, nós estamos aqui. Estamos aqui agradecidos por mais um dia. Que privilégio, ó Pai, o Senhor nos confia a vida por mais um dia. Meu Deus, e que possamos fechar este dia digno do Evangelho. Que possamos, meu Pai, ser o bom exemplo. Jesus disse: se o mundo está escuro, vós sois a luz. E a luz deve ser colocada no alto para que todos vejam. Meu Pai, podemos lamentar da iniquidade que está no mundo, mas isto não vai resolver. Ou podemos viver a vida do Evangelho, meu Pai, para ser um exemplo, para que possa ser resgatado o último eleito. Ó Pai Celestial, obrigado por todos que estão aqui presentes, obrigado pela escola dominical, obrigado, Deus, por este companheirismo agora à tarde, obrigado pelo culto logo mais das 18 horas. Senhor, a Tua presença no nosso meio é a certeza de que seremos abençoados, é a certeza de que se tem alguém enfermo, ele será curado. Se tem alguém que está desanimado da fé, meu Pai, o seu ânimo será restaurado. E que assim seja, a partir de agora, meu Pai, todos nós tomamos o controle da situação. Tomamos, ó Pai, a chave da vitória na nossa mão agora. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, e assim seja. Amém? Quantos confiam em Deus, digam amém. Você deve assumir isto. O profeta disse assim: a partir de agora eu tomo o controle na minha situação. Né, irmão Magno? Você pega o controle daí? Jesus nos dá o controle de tudo. Quem tem Jesus não teme nem o presente nem o futuro. Quem tem Jesus não teme uma doença, não teme ao câncer, não teme ao desemprego, porque Ele cuida de você. Ele disse assim: os passarinhos não plantam, não colhem, nem guardam em celeiro, mas não lhes falta o que comer. E você vale muito mais do que um passarinho. Uma flor de manhã está bonita e à tarde ela já murchou, e Deus cuida dela. Tem um dia de duração ou pouco mais. Você que tem muito mais, Ele cuida bem de você. Que Deus continue abençoando a todos nós. Enquanto o irmão Magno vem ali, hoje nós vamos falar sobre a importância de ser pai, né? A importância de ser esse exemplo que Deus deu oportunidade para aqueles que são filhos. E você é o exemplo para o seu filho. Então seja um bom exemplo. Às vezes o pai planta a semente e o filho ali na hora não entende, não reconhece, mas ao longo do tempo, o bom exemplo que você, pai, você, mãe, vai deixar, o seu filho vai reconhecer. Muitas das vezes você já até se foi, né? Às vezes, no momento que você está ensinando ali para o filho não entende, mas vai ficar o bom exemplo. E aí, nesse sentido, você vai, mas o seu exemplo, ele continua, porque o filho vai falar: não, meu pai ensinou assim. Quantos filhos se desviam e depois que o pai parte, é que ele volta para a igreja? Por causa do exemplo, por causa das palavras, mas não só ditas, mas também vividas. Então hoje o assunto nosso será nesse sentido, desta honra de ser pai e o quanto é bom o pai plantar a boa semente. Irmão Magno, estamos te esperando e vamos louvar a Deus nesta oportunidade. Agora, louvar é diferente de cantar. Cantar é para quem canta profissionalmente, canta bem, canta no ritmo. Às vezes nem todos têm isso, mas você pode apresentar o seu louvor, né? É igual orar. Muita gente faz aquela oração bonita e tal, agora a oração que Deus atende é aquela oração com sinceridade.
No geral, nós somos sinceros quando estamos precisando, como estamos no aperto. Mas vamos louvar a Deus com tudo que você pode. Ele te deu a voz para louvá-lo. Amém. Vamos cantar o número 180. Foi escrito por ti o meu nome no céu. Em um livro da vida foi escrito por ti. Vamos todos cantar? Número 180. Mundanas nada valem pra mim. Quero ir para o reino onde a vida sem fim. Em o livro da vida que é escrito por ti. Dize-me, ó bom mestre, está o meu nome ali. Foi escrito por ti o meu nome no céu. Em o livro da vida foi escrito por ti. Meus pecados são muitos como a areia do mar, mas Jesus lhe revela caridade sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue verteu, e as delícias eternas ele me prometeu. Foi escrito por ti o meu nome no céu. Em o livro da vida foi escrito por ti. Ó cidade festiva, refulgente de luz, a morada dos santos e fiéis de Jesus. Pois em ti só penetra o que crê no Senhor, cujo nome já esteja com o seu Redentor. Foi escrito por ti o meu nome no céu. Em o livro da vida foi escrito por ti. Foi escrito por ti o meu nome no céu. Em o livro da vida foi escrito por ti. Aleluia. Vamos aí do 211. Eis marchemos para aquele bom país, onde crente sim é Cristo quem o diz. Vamos cantar e adorar ao Senhor com alegria em nossos corações. Ele merece a sua adoração, Ele é digno do nosso louvor. Então vamos cantar? Eis marchemos para aquele bom país, onde os crentes sim é Cristo quem o diz. Com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Então grande! Acordar e acordar, despertar e despertar, e cantar e se encantar, o Senhor não tardará.
marchemos para aquele bom país, onde crente sim é Cristo quem o diz, o seu Salvador, pra sempre ali feliz vai com ele descansar. Vamos com palmas então? Pode ser mais forte. Eis conosco nosso insigne capitão, vem nos assegurar a eterna salvação. Esta santa fé, o invicto pavilhão, vamos trabalhar. Eis avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois, até o amanhecer, e o trabalho aqui virá. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, se cantai, o Senhor não tardará. Despachemos para aquele bom país, onde crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz vai com ele descansar. Revestidos na confiança de Jesus, como servos seus e filhos sim da luz, gloriando-nos em Cristo e sua cruz. Vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus está pronto todos a salvar. Assim vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, se cantai, o Senhor não tardará. Despachemos para aquele bom país, onde crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz vai com ele descansar. Amém. Muito obrigado, irmão Gabriel, irmão Thiago. Tão bom louvar a Deus. Tão bom estar no meio do povo de Deus alegre, satisfeito, né, irmão? Com a bondade do Senhor, né? E é importante, irmão Magno, enquanto a gente estava aqui cantando, né, a maioria, tinha alguns com a mão no queixo, Pois é. parado. Deixa eu te falar agora no sentido... Tem uma grande oportunidade de adorar o Senhor dos Senhores. Né? Espiritualmente você está deixando de dar o seu melhor. Não estou dizendo que você não está adorando, mas você está deixando de dar o seu melhor. Agora, no sentido natural, já há pesquisa científica de que quando você bate palma, você levanta, né, e começa a cantar, o seu cérebro, o sistema entende que você está feliz e libera o hormônio da felicidade no seu corpo, o hormônio do prazer. Né? Eles falam assim, o passarinho está feliz porque canta ou canta porque é feliz? Tanto faz, porque quem está triste, se começar a cantar, vai ficar feliz. E quem está feliz também canta.
Então, se você, porventura, entrou triste, comece a cantar, bater palma, que você vai ver, e Deus vai te abençoar muito mais, e você vai fazer o que você propôs fazer aqui, que é adoração. Então, não perca essa oportunidade de você louvar e de adorar com tudo que você pode. Você está no melhor lugar que poderia estar, né, irmão Magno? É verdade. É a grande oportunidade que Deus deu para nós. Né? Isso, porque senão vem ao culto e volta, não mudou a vida, Vazio, não mudou né? nada e tal. Então, não perca essa oportunidade. Eu gosto né? de ver a Tianinha. A Tianinha chega baila. Né, irmã Tianinha? É tão bom. Por isso que ela tem aí, já está quase 100 anos, né, irmã Tianinha? Olha lá, chega alegre. Coisa boa. Irmãos, olha, vamos falar hoje sobre a grande responsabilidade, o grande ministério de ser pai. O grande ministério, irmão Ronan, de ser mãe. Pastor Adalto, Deus nos deu esse tema baseado no que o pastor Adalto falou alguns dias atrás aí. Falando do William Branham, irmão Branham foi a ponte para esse evangelho chegar até nós, Paulo e vários outros. Irmão Ronan, mas agora vamos trazer para nós hoje. Será que eu, pai chamado Magno, estou criando essa ponte para as minhas filhas passarem para o outro lado? Então, o trabalho nosso vai ser isso, pais, ponte para os filhos passar. De alguma forma você vai estar fazendo uma ponte para seu filho passar. Nem todos fazem ponte, né, irmão? Todos, né, fazem ponte através do seu exemplo, né? Exato. Sempre ressaltando que o pai no dia de hoje é uma época muito mais difícil do que no passado. Exatamente. Né? Às vezes o pai do passado criava 10 filhos, 15 filhos, 17 filhos, como foi a mãe de John Wesley. Hoje, às vezes, criar 2 filhos dá mais trabalho do que no passado. Mas vamos enfrentar, vamos fazer o melhor que a gente pode. E, irmão Ronan, sim, nós vamos trazer uma matéria hoje. Tenha, vocês pais, tenha essa matéria como uma oportunidade que Deus nos dá, não como, Ronan, como cobrança, né? Como um estímulo, né? Exatamente. Tenha esse trabalho hoje como um estímulo, um despertamento que Deus te dá para você ajudar os seus filhos. Não tenha como cobrança. Tudo depende da maneira de que espírito você está. E nós, irmãos, temos uma grande responsabilidade, nós pais, temos uma grande responsabilidade de conduzir a Cristo os nossos filhos. Que às vezes o profeta fala assim, se o ladrão amarrar o dono da casa, fica fácil pegar o resto. Fica fácil pela Às vezes o dono da casa está meio fraco, né, irmão Marcos? Exato. Irmão Ronan, então vamos ler a Escritura, que confirma o que nós estamos falando. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ler ele do primeiro até o 7º. Moisés aqui faz um despertamento a todos. Então, assim, vamos ficar de pé, todos, para ler a Escritura? Deuteronômio, capítulo 6. Do 1 ao 7, o irmão Ronan vai ler para nós. Eu leio um versículo, os irmãos leem outro, porque assim todos participam. Isso. Boa, irmão Ronan. Quantos encontraram, digam amém. Eu já vou começar. Deuteronômio 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em o guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E as ensinarás, eu vou ler o último. Não, vamos ler todos juntos Todos. o último, vamos lá. E as ensinarás a teus filhos, E delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho,
e deitando-te e levantando-te. Amém. Podei-vos assentar, meus irmãos. Podei-vos assentar. Então, aqui, Deus nos intimando de que maneira devemos fazer. Me permitam contar uma experiência que tive recentemente. Não consegui dormir, isso é para ajudar. Não consegui dormir e fui para a sala ali, enquanto minha esposa e minhas filhas estavam dormindo, e fui para a sala ali, irmão Ronan. Conversei bastante com Deus, e orei, chorei um pouquinho na presença de Deus, e eu comecei a ler as Escrituras, exatamente nessa Escritura aqui, o qual nós lemos. E aí Deus me veio forte no meu coração, aquela responsabilidade, aquele grande ministério que eu tenho. E aí minha filha, a Rebeca, ela acorda às 6 horas, eu fui dormir, deitar, né? Era 5 horas da manhã. E a Rebeca já acorda 6 e pouquinho, já para ir para a escola. E aí eu falei para minha esposa, ela ia ao banheiro, eu falei para ela, meu bem, deixa a Rebeca ir para a escola sem antes conversar comigo não. Porque a gente ia dormir ali, talvez não acordaria. E antes dela ir para a escola, chamei a Esther, chamei a Cláudia ali. E ali em lágrimas, em desespero. Eu peguei essa Bíblia, um ato de loucura de um pai, querendo ver minhas filhas bem. É uma experiência que eu tive esses dias. Isso, antes delas ir para a escola, eu peguei minha Bíblia, pedi para cada um pegar suas Bíblias, e fiz com que, pedi para elas, minhas filhas, levantem essas Bíblias. Cláudia, levante sua Bíblia, eu levantei a minha. E ali, fiz um pedido desesperado, porque a gente é pai, e a gente sabe que esse evangelho tem que continuar, irmão Ronan. E para esse evangelho continuar, eu preciso ajudar as minhas filhas, porque elas têm grandes opositores nas escolas, no trabalho, para fazer com que isso saia do coração delas. E pedi ali, com minha Bíblia levantada, e cada uma delas com a Bíblia levantada, eu falei, Esther, você vai me prometer algo. Rebeca, vocês vão prometer algo. Vocês me prometem que quando o papai passar, quando o papai não existir mais e vocês permanecer, vocês me prometem que esse evangelho vai continuar sustentado dentro da casa de vocês. Isso, irmão, foi no estado de lágrimas, foi no estado de desespero, porque eu sei que aquela é a minha responsabilidade. Isso cabe a mim. E ali elas começaram também em pranto, irmão Ronan. E elas, papai, vou me esforçar com tudo que eu puder. Essa bandeira do evangelho tem que continuar na nossa família, minhas filhas. E o que papai pode fazer hoje, que eu posso fazer, é o que eu estou fazendo com vocês agora. Mas amanhã vocês, minhas filhas, vão ter que fazer isso com os filhos de vocês. Porque isso aqui, irmão, senão vai se acabar. Então, pais, mães, vamos ter esse desespero nos nossos corações. Nossos filhos, eles enfrentam dragões, como o pastor Adalto falou poucos dias aqui, nas reuniões aqui. Nossos filhos enfrentam hoje dragão, irmão Luiz. Dragões terríveis na faculdade, na escola. E se nós não fazer alguma coisa para ajudar ele, Satanás quer roubar nosso tempo. Satanás quer roubar nosso tempo para nós não ajudar eles. E se eu não fizer o que cabe a mim fazer, elas vão perecer, né, irmão Renan? E eu também. Vamos trazer agora um vídeo do pastor Mauro, mais uma vez. É 5 minutos, irmãos. Mais uma vez digo para vocês, pais, não tenha isso como uma cobrança. Não tenha isso como que tenha isso como despertamento de Deus. Para vocês ajudar seus filhos. Eu sei que eu preciso disso diariamente. Se eu não fizer isso dentro da minha casa, isso aí acaba. Isso acaba. Então vamos lá, estúdio. Um pequeno trecho da mensagem do pastor Mauro, falando exatamente da responsabilidade dos pais. Falta de adoração no lar reflete nas crianças, na escola. Crianças alheias, desinteressadas. Porque isso vem do lar. Não há interesse do lar. Os pais não têm tempo para isso. Para sentar com as crianças, os pais se interessarem pelo assunto que está sendo estudado com as crianças. Então, nós não culpa as crianças.
culpa os pais. É culpa dos pais, que não tem tempo para sentar com os filhos e mostrar interesse, né? Por exemplo, com a estatura do varão perfeito. Ô meu filho, você vai responder as perguntas, né? Vamos estudar então a temperança. A hora que o professor perguntar sobre temperança, fica igual uma lagartixa balançando a cabeça, que não sabe, né? Não sabe, então, dois erros. O erro maior é não saber. Igual a polícia faz. Então, por que você está andando sem carteira? Porque eu não sabia. Então, é 2 multas. 2 infrações, né? Não sabia. Ué, que é isso? Ah, não sei. Não sabe por quê? Porque não estudou, né? E não estudou por quê? Porque não teve tempo, né? E as crianças já crescem assim. Sem tempo, sem tempo, sem tempo. Que tipo de adultos serão eles amanhã? Já crescem em tempo. Então, é muito trabalho e muita internet e muito celular. O celular, a internet é o ladrão de tempo, muito maior do que o trabalho. Na verdade, não é o trabalho. Na verdade, não é a ocupação demais. Não. Nós ocupamos tempo demais com besteiras. Celular, o dia inteiro com o celular na mão. Vai para o banheiro, vai para a sala, vai para o quarto, celular na mão, WhatsApp. Aí dá nisso aí, ó. Dá nisso aí. As crianças não têm tempo. Isso é falta de adoração no lar. A adoração na igreja vai acabando, vai morrendo se não houver adoração no lar. Se a adoração não vier do lar, o lar é uma extensão da igreja. Lares sem oração, lares sem culto doméstico, lares sem leitura da Bíblia, lares sem leitura da mensagem, são casas sem alicerce. Qualquer ventinho desmorona tudo. Lares fracos, igreja fraca. Lares fracos na oração, frouxos na oração, fica uma igreja frouxa também. Igreja fraca, crianças fracas, que não sabem nada quando vêm para a igreja. Não sabem nada do que deveria saber, mas do que não deveria saber, sabem demais. Deixa eu começar a fazer perguntas aqui, relacionadas a coisas que as crianças não sabem, não devem saber, para ver se elas não sabem. Começa a fazer perguntas aqui de artistas, de gente de televisão, de novela e de jogo, para ver se eles não sabem demais. Dá um celular desse para qualquer criança para ver se ela não acha o WhatsApp na hora. Acha. Se perguntar o que elas precisam saber, elas não sabem. Se fizer perguntas para elas do que elas não devem saber, elas sabem demais. Como sabem? Por se multiplicar a iniquidade. O profeta diz isso. Eu apenas estou de pé olhando nervosamente, querendo saber o que será a seguir. Eu não sei quando será a próxima chave. Amém. Obrigado, estúdio. Então, irmãos, nós vemos aí a grande responsabilidade que você tem, que eu tenho, que nós temos dentro das nossas casas. E aí, irmão Ronan? Me lembrei aqui agora, irmão Bruna fala na mensagem Influência de um Homem sobre Outro. Eu vou ler esse parágrafo e você vai fazer comentário. Também, se tiver pai, para fazer comentário. Sua família é o que você é. Irmão Bruna diz aqui, parágrafo 38 da mensagem, a influência de um homem sobre outro. Sua família é o que você é. Você cria seu filho em um certo meio ambiente, tem 98% melhor chance de andar certo do que de andar errado, né? Certo ou errado, do que tem se criá-lo no caminho errado. Não, desculpa, deixa eu voltar aqui.
Ó, sua família é o que você é. Você cria seu filho em um certo meio ambiente, tem 98% melhor chance de andar certo do que tem se criá-lo no caminho errado, irmão Ronan. Cria ao menino no caminho em que deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. Ser criado corretamente. Ensine seus filhos a fazer o correto, serem honestos, serem sinceros e justos, mesmo quando estiverem na escola, diz o irmão Brana. A Bíblia fala assim, né? Salomão fala: ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, e mesmo depois de crescer, ele não se desviará dele. Ele pode até afastar por um momento, de fraqueza. Na realidade, ele não se esquecerá, é a palavra que expressa melhor. Então, se ele vier a se afastar, mas ficou plantada a semente no coração dele. Irmão Ronan, recentemente eu fui na casa de um irmão que está afastado, e ele com um bebê. Eu falei: meu irmão, você tem uma grande arma de ajudar esse teu filho. Já pensou? Durante os 7 anos, o que você está oferecendo para esse bebê? Ele está lá fora. O bebê não está aqui, a criança não está aqui para aprender na escolinha das crianças. Eu falei: meu irmão, o que é que ele vai ser quando ele crescer? Falando para esse irmão: meu irmão, quem vai decidir isso é você. Esse teu filho precisa demais da sua ajuda. E você sabe qual a forma que você pode ajudar ele? Levando a igreja, ensinando os caminhos do Senhor. Porque às vezes nós nos preocupamos tanto, irmão, em dar o irmão Roberto, em dar um sapatinho bom. Se preocupamos em dar uma roupinha boa, o que não é errado. Mas e o principal, não é? E o principal? Nós estamos dando para os nossos filhos. Irmão, o principal é a palavra na alma dele. O principal que eu tenho para ajudar, tenho 2 moças, Rebeca e Esther. O principal que eu tenho para ajudar elas é inserir a palavra no coração delas. Agora isso, não vou cobrar do pai, do vizinho, não. Isso quem tem que fazer dentro de casa sou eu. E se eu não fizer isso, eu vou estar criando algum tipo de ponte para ela passar. Ou você criou 2 pontes, né? Na verdade só tem 2 pontes. Ou você cria a ponte para o céu, ou você cria a ponte para o inferno. Não tem meio termo. E quem vai criar essa ponte, eu estava aqui vendo Acã. Acã criou uma ponte tão horrível para seus filhos. O que é que os filhos de Acã, pastor Adalto, tinha a ver com o mal que Acã fez? Mas Acã, com aquele mal que ele fez, morreu os filhos, morreu mulher, morreu animal, morreu tudo, por causa de uma atitude errada. E Acã era o quê? Ele era um hebreu ou não era? Acã era um hebreu ou não era? Ele era um hebreu. Eli, sacerdote Eli, querer bater na cabecinha de forma errada, pastor Adalto. Morreu, né? Ófila e Finés, morreu todos 2, né, meu Ronan? É verdade. Bora ver aqui o irmão, o diácono, o irmão Mauro, sobre a experiência sua de criar os filhos, como cada pai tem a sua experiência. O irmão tem algo aí para acrescentar? Nós, como pais, nós temos que incentivar nossos filhos, e como cristãos também, nós temos que implantar a palavra com eles, né? Desde pequenos, porque fica mais difícil do diabo tirá-los da igreja em si, né? Agora, sim, nós também temos que ter aquela consciência que nós vivemos num mundo de pecado, nas escolas cheio de coisa errada. Temos que conscientizar eles que aquilo é errado. Vocês vão para a escola, como o nosso pastor tem falado, viva na escola, na faculdade e tal, como tem que fazer, como deve ser feito, né? Mas com aquele pensamento na alma, no coração, que aquilo ali fica por lá, mas que a vida espiritual, né, tem que ser separada. Então nós temos que, assim, igual o senhor falou aí, nós temos que ter um lar cristão. Nós temos que implantar na nossa casa, no nosso lar, aquilo que nós vivemos na igreja. Porque sem isso o diabo monta e monta mesmo. Irmão Mauro, sem piedade. Irmão Mauro, se o filho não vê esse entusiasmo no pai, ele vai ver aonde? É difícil, né? Se lá a Larissa, o João e a Alice não vê esse entusiasmo em você, na irmã Conceição, com certeza, irmão, eles não vão ter um incentivo. Então esse incentivo
não é nem só nós ensinarmos a ele, é nós vivermos isso para eles, porque não adianta eles ouvir o nosso blá blá blá, se ele vê que nós não estamos sendo aquilo, irmão Mauro. Então, o que nós temos que ter cuidado não é o que nós falamos, mas é aquilo que nós mostramos para ele. Culto doméstico 30 minutos é bom culto doméstico 30 minutos, mas e o resto do dia? Será que nós estamos apresentando aquele resto do dia para os nossos filhos? Um hábito de você fazer boas coisas para ajudar. Lá em casa eu tenho um hábito, não só eu, mas graças a Deus minha esposa. Passo o dia ouvindo pregação, assim, eu estou trabalhando na minha oficina, estou ouvindo, minha esposa está passando roupa e ela está lá ouvindo, William Brana, pastor Joaquim, pastor Adalto, as mensagens. E tudo isso é algo que eu vou deixando para minhas filhas. Eu acho lindo o irmão Gilmar. O irmão Gilmar. O Gilmar tem plantado uma cultura muito linda nos filhos dele. O irmão Gilmar, ele é empresário. Ele tem os negócios dele. Mas o irmão Gilmar não perde um culto no encontro. O irmão Gilmar não perde. Você acha que aquilo não está ficando no coração do irmão Felipe e da irmã Cheryl? Aquilo está ficando. Então, essas mensagens que nós temos que deixar para os nossos filhos, não é só aqueles 30 minutos, 15 minutos ali, no culto doméstico, o qual é bom. Mas isso nós temos que passar, deixar cultura para eles. Vamos mostrar aí um pouquinho que cultura a irmã Susana Wesley, parágrafo 23 da mensagem Levantando e Tirando da História. Vamos ver aí que tipo de cultura a irmã Susana Wesley deixou para Carlos Wesley e João Wesley. 18 filhos, viu? Irmão Ronan, lê para nós. Penso da mãe de João Wesley, Susana. Ela foi mãe de 17 filhos. Ela tinha tempo para dispor e eu penso, eram 2 ou 3 horas diariamente em oração e criou e atendeu a 17 filhos, dos quais saiu um dos maiores pregadores do mundo e um dos maiores escritores de louvores do dia, Carlos e João. Porque ela tomou um tempo para servir a Deus e não para perder tempo nas coisas do mundo. Bem, que coisa, hein? Que lindo, né, irmão Ronan? Que lindo. 17 filhos. Já pensou, irmão Ronan? 17 filhos e deixar 2 ou 3 horas por dia em oração, leitura da Bíblia. E certamente durante o dia ela ensinava a eles, né, irmão Ronan? Fala um pouquinho sobre isso. Agora é importante ressaltar que hoje os dias, infelizmente, né, ou felizmente não sei, são outros, né? Na época João Wesley não tinha telefone, não tinha celular, não tinha que estudar tanto também, né? Hoje boa parte da escola já estuda o dia todo, então já começa espiritualmente o dia todo na escola exposto a outros costumes. Claro, está aprendendo, tem que aprender mesmo, mas tudo espiritualmente é contra nós, né, pastor Adalto? E tem esse desafio. Você pôr no sábado eles dormir mais cedo, para domingo poder acordar mais cedo, para estar na escolinha. Eu estou vendo muitas mães, muitos pais que não estão levando a sério isso que você está falando. Chega aqui, a escolinha das crianças já terminou e pensam que está investindo na família desse jeito. Você tem que pensar em você, mas pensar em seus filhos, para eles amarem. Como que eles vão amar a igreja se você não traz eles para participar das coisinhas deles? Como a escolinha das crianças, a escola dos adolescentes, os pais ensinar, e por se for ir até com eles lá em cima, das 8 às 8h30 da manhã, de 1h30 da tarde até as 3h30, com eles, até eles pegar a raiz, amar. Você está sendo um egoísta, você está pensando só em você, porque se você está aqui, graças a Deus que alguém te insinuou, te esforçou para você estar aqui, né? Te incentivou para você chegar até esse nível. E os seus filhos estão precisando de um incentivo. E você às vezes acorda cansado e diz, estou cansado, vou dormir mais meia horinha, o culto começa às 8, mas tem o culto das crianças, termina às 8h30, chegando lá às 8h30 tá bom. Você esquece dos seus filhos, esquece dos seus adolescentes, que para subir aí
lá em cima. Hoje mesmo tivemos uma escola linda, né? O senhor participou lá. E todo domingo tem, né? Todo domingo tem. Então, não sejamos egoístas, gente. Nós estamos pensando só em nós, só em nós. E esquecemos de construir essa ponte, estendendo aos nossos filhos, para que amanhã nós vamos morrer, se houver tempo, né? Se Jesus tardar, todos nós vamos ficar velhos e vamos morrer. Isso é o destino de cada um de nós. E nossos filhos, para onde vão? Nós não implantamos este amor pela igreja, pela palavra neles. Eles não vão ter esse afeto. Vão vir ao culto algum dia na vida, não vai ter esse amor. Por isso que eu criei, Deus me deu essa inspiração de criar esse trabalho com os adolescentes, porque eu vi esses moços tudo casando. E aí eu pensei, quais serão nossos moços do amanhã, nossas moças? Temos que criar raízes neles, para eles amar a igreja, para termos no amanhã jovens na igreja, não é? E assim o pai deve preocupar consigo lá em casa, ele e a mãe, ainda que esteja cansado, mas dizer, vamos levantar. Por amor a eles. Por amor a eles. Por amor a eles. A escolinha da criança começa às 8 horas, nós temos que estar lá pelo menos 15 para as 8, para eles tomar o café e tirar o sono e estar atento. Que chega lá com sono, eles não vão prestar atenção, tem que tomar um cafezinho antes. E na igreja tem. E a escola dos adolescentes também, eles não podem perder. É muito importante a palestra que é dada para os adolescentes ali, das 8 às 8h30, como também de 1h30 às 3h30, o trabalho que é feito com eles. Então, um pai que pensa, uma mãe que pensa, que ama os filhos, ele sacrifica seu próprio descanso do fim de semana, que é um descanso legítimo, que a maioria trabalha até sábado, né? A maioria dos pais trabalha sábado também. Mas por amor aos filhos, levanta domingo cansado e traz para a igreja para ter essa extensão. Um dia você vai sair de cena, mas seus filhos vão continuar em cena neste evangelho, amando a Jesus Cristo. E o importante é do lado de lá. O importante não é do lado de cá. Do lado de cá nós só tem câncer e enfado. O importante é do lado de lá, seus filhos vir te abraçar e dizer, pai, paizão, o senhor foi um paizão para nós, valeu a pena seu esforço por nós, valeu a pena. Agora, pastor Adalto, se o filho vê este pai que não tem compromisso com as coisas de Deus, ele vai ter? Dificilmente, né? Não tem jeito. Mombrana acabou de dizer aqui, você é o que sua família é. Então, se seu filho está vendo, isso aí, irmão, não adianta eu querer argumentar com minhas filhas. Isso a gente tem que se conscientizar disso. Não adianta eu argumentar com minhas filhas com lábios. Minhas filhas precisam ver. É questão de cultura, irmão. Cultura. Eu estive na Alemanha. A Alemanha é um país europeu. E quase todos os países lá dizem que é assim. Lá você chega no posto para abastecer, é você que abastece, é você que encosta seu carro, abastece, depois você vai lá longe, lá no escritório deles pagar, que é ligado pelo computador da bomba lá no escritório dele, você vai pagar. Lá não tem funcionário nas bombas para abastecer e sair correndo atrás de você. Você está devendo, você não pagou. Não, é cultura deles. Na Suíça, por exemplo, você vai no mercado, até pouco tempo era assim, não sei se ainda é assim. Você que paga no caixa, você paga no caixa a mercadoria que você comprou, e ninguém rouba, porque é cultura deles, de não roubar. Brasil criou a cultura totalmente diferente, deixa por conta do cliente para pagar no caixa, ele passa e não paga de jeito nenhum, não paga de jeito nenhum, porque é cultura do Brasil, criada por uma forma errada. Então, é questão de cultura. Se você implantar essa cultura nos seus filhos, eles vão amar o que você ama e odiar o que você odeia. Amar a Jesus e odiar o diabo, né? Amar o que é verdadeiro e não gostar do que é falso. E isto vem de ancestrais, por exemplo, que eu estou falando lá na Alemanha, na Suíça,
Vem de ancestrais, de milênios até, que vai passando de pais para filha, essa cultura boa, não é? Boa que eles têm lá, comercialmente falando. E aqui no Brasil também vem de ancestrais, começou pelos descobridores do Brasil. Já descobriu o Brasil por quê? Com segundas intenções de pegar o ouro do Brasil e levar tudo para lá, para a Europa, para roubar. E essa cultura de roubar pegou e nós herdamos isso de nossos pais. Continua até hoje pior, que a tendência é piorar, é crescer, né? Evoluir. Mas nós temos um evangelho, gente. Nós temos uma Bíblia, nós temos uma mensagem. Nós não temos por que desenvolver essa cultura errada em nosso meio. Nós temos modelos, exemplos da Bíblia, da mensagem, para nós nos espelhar e investir. Aí vem o que você acabou de falar. Sapatinho novo nós queremos comprar por isso. Roupinha nova queremos comprar. Carrinho novo nós queremos comprar. E caráter novo? Qual é o pai que entra em desespero como você entrou, como o verdadeiro pai entra pelos filhos? Não é? Isso está sendo uma coisa rara hoje. Nós estamos sendo muito egoístas, nós os pais. Estamos esquecendo de investir mais em nossos filhos. Pensamos só em nós. Egoísmo é isso. Só pensa em si mesmo. E esquecemos de investir o espiritual de Deus no coração dos nossos filhos, pois eles vão crescer aí aleivosamente. Aí vai ter que ir para a delegacia, a polícia, sendo que nós somos culpados. E o que Moisés nos ensina, pastor Adalto, é fazer com que nossos filhos continuem, Morroná, com essa bandeira levantada lá no sol lá. Moisés acaba de ensinar aqui, ó. Ele diz aqui onde nós lemos, irmão Ronan, que intimará seus filhos, intimará deitando, acordando, levantando, o dia todo com o nosso comportamento. Aí hoje vem aquela, né, pastor Edson, nos ajuda aqui também. Vem aquela coisa, pastor Adalto, de que não tem tempo, né? Mas aí nós temos tempo, nós seres humanos, eu estou me incluindo também. Às vezes nós temos tempo para outras bobagens, né? E, irmãos, e é muito sério, esse evangelho tem que permanecer na terra. Para esse evangelho permanecer na terra, eu preciso fazer a minha parte, para minhas filhas, você com seus filhos, e ainda por cima tem uma eternidade de gozo, né, pastor Adalto? Uma eternidade de gozo. Então, qualquer sacrifício que nós fizemos é pouco, né, pastor Edson? Irmão Marco, colocar aqui, pastor Edson. Às vezes, pastor Edson, o pai, ele é o responsável, né, por inserir essa cultura do evangelho. Agora, aquele pai que fala assim, nossa, mas servir a Deus tão difícil, tem que levantar cedo para ir para a escola. Será que ele com isso está transmitindo esse entusiasmo, incentivando, né, para o filho? Como é que é? Sentado mesmo ou em pé? Pode ser sentado? Em pé, né? É melhor. Pé. Segura para mim, por favor, irmão. Isso é fundamental, né? Importante, essa questão de inserir a cultura e deixar resplandecer a sua luz. A Ombrana disse, olha, não importa quem seja você, ainda que sua luz seja só de 10 volts, ainda que sua lâmpada seja só de 10 volts, mas dê o brilho de 10 volts. É tão importante isso, irmão Magno, que quando a gente vê no livro de Juízes, lá ainda no primeiro, capítulo 1 e 2, fala assim que todo o povo, todo Israel serviu a Deus enquanto Josué e Caleb estavam vivos, não é? Eles sofriam aquela influência. Mas depois que eles morreram, a geração que sucedeu não deu sequência, não é? Não deu sequência aquilo. Então é isto que vocês estão pregando aqui agora à tarde, e a gente vê o pastor Adalto pregar, é manter a bandeira, manter hasteada a bandeira, não é, pastor Adalto? Manter hasteada a bandeira.
Como? Como? Não é? Com a palavra, não é? Essa pergunta que você me fez a pergunta, essa questão de... Essa cultura também que é passada de pai para filho, não é? Então, servir a Deus é muito difícil e... É claro que todos nós nascemos sem saber exatamente o que o mundo é, como é. E nós aprendemos isso com nossos pais. Porque todo mundo precisa de uma maneira de como representar dentro de si mesmo aquilo que ele vê. Nada, não é? O sentido das coisas são nós que damos. Então, se você cresce ouvindo que servir a Deus é difícil, que servir a Deus, então você assimila, é um fardo, então se torna mesmo, né? Então esta é a maneira como você encara o fato. Eu não criticando, né? Não criticando, mas assim, cada pessoa dá o melhor que tem. Mas eu lembro quando eu era menino, às vezes eu aprontava. E aí minha irmã falava assim, vai ler a Bíblia. É um castigo. Você aprontou? Então vai ler a Bíblia. Então quer dizer, a Bíblia se tornou para mim um castigo, né? Ler a Bíblia para mim vai ler a Bíblia, mas não fez nada. Então nós devemos ter sabedoria para tudo, né? Então, porque senão o cristianismo passa a ser pesado. Ler a Bíblia se torna um fardo. Por que eu vou ler a Bíblia? Não bati em ninguém, não xinguei, não falei, não roubei, não matei. Por que eu vou estou sendo castigado? Sou obrigado. Então, a Bíblia, eu estava pensando esse dia, né, existem tantos autores aí de best-sellers que venderam milhões de livros. E os homens estão indo lá e leem todos e tal. Você já leu a Bíblia? Não. Mas por que não? É por causa da forma como eles veem a Bíblia. Por que a Bíblia é tão pouco desvalorizada, até mesmo entre os crentes? Por causa da forma como eles veem a Bíblia. Esse dia eu estava pensando, Deus só escreveu um livro. Você já pensou, o único livro que Deus escreveu e você não lê? Se fosse perguntar aqui, quantas pessoas já leram a Bíblia toda? Certamente poucas mãos levantariam. Por quê? Por quê? Uma coisa tão boa, não existe um autor igual Deus. Não existe um autor igual a Deus. Por que tão desvalorizada? Por causa da maneira como a gente vê a Bíblia. E se nós formos dar a mão à palmatória, de onde nós herdamos esta forma de ver? Não é? Então, isto é cultural. Aí vem o caso. Por que a Bíblia está tendo essa cultura de desprezo? Começa de nós, os pais. Quando fomos fazer o culto doméstico dos nossos filhos, nós lemos ela quase como que uma obrigação, por uma obrigação. Ler sem vida. Não há um pingo de lágrimas em nossos olhos ao lê-la diante de nossos filhos. Aí nossos filhos veem aquilo e falam, para que será isso? Mas quando nossos filhos veem em nós lágrimas ao ler a Bíblia, aquilo cria sentimento neles. Fala, papai vê algo de singular nessa Bíblia, eu quero ver do jeitinho que papai vê. Papai, mamãe, quando eles lêem a Bíblia, eles choram sobre a Bíblia. O irmão Brana fala da Bíblia dele, ele disse, minha Bíblia tem muitos versículos que estão já borrados, que apagou até as letras com minhas lágrimas ao lê-la. Como é que está as nossas Bíblias? Cadê a sua? Deixa eu dar uma olhada, se está borrada. A nossa está borrada? Eu duvido que tem Bíblias borradas por aí, de lágrimas nossas. Está borrada porque você deixou cair um copo d'água em cima. Mas de lágrimas são poucas. E isto não influencia, porque o que influencia nossos filhos e os outros
Não é o que nós falamos, mas é como procedemos nas coisas. É como procedemos. Lê a Bíblia, como a mãe do pastor Edson mandava castigo. Se faz ele ficar com raiva. Mas deixasse ela debruçar na Bíblia dela e chorar, ao lê-la, isso criaria nele uma pergunta: por que minha mãe chora sobre a Bíblia? E quando ela lê, isso toca nela, isso tem alguma coisa de singular, eu quero isso para mim. Quando ela lê, ela se torna mais dócil. Quando ela lê, ela se torna mais amorosa, ela mais papai, conversa mais brando. Ao ler a Bíblia, quando termina o culto doméstico, isso tem um porquê, eu quero isso para mim. Melhor obras do que palavras. Obras, ações, ler com lágrimas. E os filhos ficam ouvindo aquilo, porque a primeira escola é a do lar. Que os filhos aprendem é do lar, é o comportamento dos pais. Então eles aprendem aquilo e aquilo funde neles este amor pela Bíblia. Este amor, esse interesse. E eles veem o pai até os 7 anos, a ciência, a pedagogia ensina que até os 7 anos, eles olham o pai como um grandão, diz: meu pai é um exemplo, eu quero ser igual ao meu pai. Igual em tudo, ao ler a Bíblia, não é? Você vê o Josuézinho aí, ó, ele carrega gravata, é difícil ele vir na igreja sem terno, gravata, com a Bíblia, com agenda, porque ele quer ser grandão, quer ser grande. E muitos outros meninos. Porque a influência. E oxalá aproveitar essa idade de nossos filhos para inserir neles. Tanto é que lá no comunismo, país comunista, era assim, não sei se ainda é. Até os 7 anos eles trancavam os meninos dentro de um salão assim, para provar para eles que não existe Deus. Dizia: quem quer pão? Ora a Deus para Deus dar pão. Aí Deus não dava, um de lá jogava saco de pão assim, eles pegavam. Isso é para provar para vocês que quem dá pão para vocês é o homem, não é Deus. E assim, tantas outras coisas que eles pediam, os homens traziam e davam para eles, a provar que não é Deus, é o homem. E assim, até os 7 anos, eles gravaram isso e se tornaram sépticos em relação a Deus. Mas nós não temos por que fazer de nossos filhos sépticos, incrédulos, não. Nós temos tudo para dizer: foi Deus. Ler a Bíblia, chorar em cima da Bíblia, dizer: Jesus, essa é a tua palavra. Sem esta palavra eu estaria hoje numa sarjeta, bêbado, ou drogado, ou mundanizado. O que me fez ser o que eu sou é esta Bíblia. Você falar e eles ficam de butuca, ouvindo. Isso pega neles. Melhor falar com a Bíblia do que falar com os filhos, muitas vezes. Porque falar com eles vai se sentir cobrança, como o pastor Edson acabou de dar o testemunho dele. E falar com a Bíblia, chorar em cima da Bíblia, vai promover neles sede. O que mais convence não é palavras, é obras. Obras provocam mais sede do que palavras. Pastor Adalto, se ter só aqueles 30 minutos de culto doméstico, mas ali em diante não tem vida, de lá. Provoca. Então, nosso tempo está encerrando. Eu ouvi uma mãe aqui, irmã Noemi. Irmã Noemi, fala um pouquinho dessa grande responsabilidade, irmã Noemi, que é como mãe. Nós vimos aí, acabamos de ver, Susana Wesley. Que coisa bonita, né? É lindo. 17 filhos, já pensou? Não é fácil, não. Mas ela tirava 2, 3 horas. E naquela época eles carregavam a lenha nas costas, né? Susana Wesley, né? Os afazeres não era tudo a toque de botão hoje. Fala um pouquinho dessa grande responsabilidade que a irmã tem como mãe. Os filhos são presentes de Deus. Eu acho que se toda mãe encarasse os filhos como uma responsabilidade, de uma dádiva, de um cuidado, ela preservaria, né, a vida deles com a palavra. Buscando, né, às vezes a gente pensa assim, eu mesmo falo para os meus filhos, eu sou tão falha,
Eu queria tanto poder ter mais tempo para ajudá-los a ver a vida que a palavra, que a Bíblia traz para a gente, né? Através das mensagens do profeta, através da Bíblia, da leitura. A minha mãe, ela criou 9 filhos sozinha. Minha irmã mais velha estava com 17 anos quando meu pai faleceu. E a minha irmã caçula tinha 1 ano e 8 meses. E ela ensinou a gente a ler a Bíblia, a amar, a ver a Bíblia como uma recompensa, como um galardão. Então, a gente aprendeu a amar a palavra. É o que eu falo para eles. Eu oro e peço, Senhor, ajude eles a ver a vida que a Bíblia, que a palavra traz para a gente. Aí eu pergunto, vocês são 9 irmãs. Existe alguma que não é crente? Não, somos Todas todos, as 9 são firmes na fé. Por quê? Qual é o segredo disso? Sua mãe era pobre, tinha até que lavar roupa às vezes para tratar da família. Mas o segredo é que ela amava a Bíblia e esse amar foi tão forte que passou para vocês. Passou esse amor. Suas irmãs, as que eu conheço, todas elas amam a igreja mais do que tudo. Nós temos aqui a família Coutrin, por exemplo. A família Coutrin também é uns 15 por aí, é muitos filhos. Mas todos eles amam os cultos, amam a igreja. De onde eles copiou isso? Do papai, da mamãe, né? Mas do papai, eu conheci muito bem o pai deles, ele ia na igreja lá em Goiânia, eu trabalhava na gráfica. Ele ficava conversando comigo horas sobre a Bíblia, sobre a importância de ser um cristão. Ele amava isso de coração. Enquanto ele viveu, ele ajudava o pastor com a alma, com o coração. E isso passou para os filhos dele. Todos os meninos deles amam os cultos, amam a igreja. Você quer dar um castigo para eles, é falar que eles não podem vir no culto, né? Se quiser dar, mas eles amam, porque isso é cultura dos pais. E às vezes eu volto a dizer, nós os pais somos tão egoístas, que pensamos só em nós e esquecemos dos filhos. Por exemplo, esse trabalho de companheirismo, se para os jovens estar comandando, mas chega, os pais não ligam de trazer em tempo, culto das crianças, os pais trazem, chegam atrasados, muitos pais. E como vamos esperar construir essa ponte, os filhos prosseguir nesse bom espírito cristão, amando a palavra, se nós não investimos na alma deles, não é? Nós pensamos que investir neles é comprar sapato novo, roupa nova. Isso é terceiro lugar. Primeiro lugar é o reino de Deus. E este investimento não é por força, não é por violência, é por exemplo. Exemplo fala mais alto do que cobrança. Então, por que você tem uma família linda como você tem, linda em relação espiritual? Seus irmãos amam isso, suas irmãs, porque você teve uma mãe, tem uma mãe que ama a palavra. Põe a palavra, deixa a casa suja, mas primeiro lugar é Deus. Ela sempre falava para nós. Às vezes a gente queria dedicar muito aos estudos, às escolas, né? Aí ela falava assim, o maior valor que a gente tem é a palavra. Então. Aqui vocês têm a recompensa. Então. E a escola, os trabalhos, é bom vocês, porque ela teve só a terceira série. Sei. E aí ela fala, é bom vocês aprender a ler, escrever, estudar, mas vocês são mulheres, vocês vão ser esposas, vão ter filhos, vão ser mães, e vocês têm que aprender a palavra. A escola é uma coisa depois, ela nunca incentivou, nunca quis que a gente se formasse, fosse uma doutora, uma enfermeira, uma médica, nunca quis. E, no entanto, seus irmãos todos são casados, trata da mulher. Deus abriu as portas de emprego para eles. Porque se pôr Deus em primeiro lugar, Ele responsabiliza pelo resto. Ele responsabiliza pelo resto. Isso é a Bíblia que diz, isso é a Bíblia que diz, isso é pura verdade. Então, volto a dizer, nós, os pais, estamos
em dívida alta com os nossos filhos, espiritualmente falando. Estamos em dívida alta com os nossos filhos. Estamos muito egoístas. Só pensamos em nós e esquecemos deles. Sendo que eles têm uma alma, têm um caminho longo pela frente. E como eles vão percorrer esse caminho longo sem Jesus? Sem Jesus. Aí depois nós vamos culpar a sorte. Ei, que sorte terrível que eu tenho. Meus filhos, um está lá na cadeia, tá, outro está na cadeia, tá, outro está como é que chama aquele negócio de jovem, de menino que vai para a cadeia, aquela cadeia de... Hein? Cais que fala? Caige. Culpado é eles? Culpado é nós. Nós, a maioria é nós. Nós tivéssemos inserido Cristo no coração deles no tempo da inocência. Eu não digo que não iria para esses lugares ruins, mas seria menos pessoas que iriam. Coloque Cristo no coração deles enquanto é tempo. Enquanto é tempo, levante mais cedo, vem para a igreja, traga para a escolinha das crianças, para eles amarem isto, criar raízes como essas meninas aí, ó. A mãe delas trazia uma na cintura, outra no pescoço, outra do lado, e elas criaram raiz. Hoje são meninas modelo, tanto aqui quanto em Anápolis. Eu conheço as irmãs lá, são fiéis, braço direito do pastor Mauro lá, e aqui a Noemi, uma coluna aí no conjunto, e essa bênção, porque teve alguém para criar raízes nela. Mas nós, os pais, acordamos tão cansados. Ah, não, eu vou mais tarde, porque o culto mesmo começa às 8h30, né? Então, chegando 8h45, ainda na hora do irmão Edson dando os avisos, tá bom. Esquece que 8 horas começa o culto dos seus filhos, das crianças, para criar neles neurônios, e criar neles caráter, criar neles personalidade e, acima de tudo, amor pela igreja, pelos irmãos. Não cresce aqueles meninos sem amor pela igreja. Aí qualquer coisa que eu falar mal da igreja, fala, eu estava assim meio duvidoso mesmo, né? É porque cresce sem amor. Porque quando cresce com amor, falou da sua igreja, falou de você, chamou você para briga. Minha igreja não. Você pode ter lá uns 2, 3 que dá mau testemunho, mas minha igreja eu conheço ela. Porque ama. Você não briga por aquilo que você não ama. Você não Aprendeu briga. a amar com os pais. Aprendeu a amar com os pais. O ministério de ser pai, gente, é grande demais. Não é brincadeira, gente. Nós estamos levando muito em brincadeira o ministério que Deus nos deu de ser pai e mãe. Isso é muito sério. Muito sério. Você está criando almas. E para onde essas almas vão? Para o inferno? A ponte que você está criando neles é ponte para o inferno ou para o céu? Depende da sua conduta. E é importante, pastor, o senhor colocou, já concluindo, que até os 7 anos, tudo que o pai fala, faz, o filho aceita, né? Meu pai é um herói, meu pai trabalha muito, meu pai é forte, e ele se empolga com aquilo e segue. Mas a partir dos 14, diz os psicólogos, que ele começa a abrir a mente para conhecer as outras coisas, o que é normal, né? Então ele fica mais susceptível a ter influências exteriores. E é por isso que ele é muito influenciado pelo astro da bola, o fulano da escola. E esse é o momento do pai trazer o personagem da igreja, o irmão, falar, o irmão da igreja, dar um bom exemplo, olha só como é que é a vida dele, vamos embora assistir a escola com o irmão Magno. Então você causar influência nele para ele gostar dos irmãos da igreja. Se você começar a falar mal do diácono, mal do irmão, mal do pastor, vai acontecer isso. Ele não vai ter amor pela igreja. E aí ele passa a não ter referência. Se a referência não é os irmãos da igreja, vai ser o pessoal da escola e outros. Então, não perca essa oportunidade de ter a igreja como exemplo. Porque na igreja pode ter alguém que falha, mas a maioria estão fazendo certo. E pode ser exemplo para os nossos filhos. Não é verdade? Isso, irmão, aconteceu na Bíblia, com aquelas 42 crianças. O irmão Brana fala que
Aquelas duas ursas só engoliram ela, que aquelas crianças viram seus pais falando mal do profeta Eliseu, Isso. chamando de calvo. Se elas falassem, está ali aquele homem de Deus. Ungido. Aquilo é ungido de Deus. Olha, se vocês precisarem de qualquer coisinha, vai lá. Mas não, elas falaram ao contrário. Por isso, aquelas duas ursas apareceu e matou aquelas 42 crianças, por causa do incentivo dos pais. Verdade. Então, que Deus nos... Eu não creio que os pais incentivaram as crianças viram. a falar mal de Eliseu. Mas falou e as crianças ouviram. Parede tem ouvido. Falou e as crianças ouviram. E coisa errada, uma vez só que você faz, aprende. Coisa certa tem que fazer 100 vezes para aprender. Mas coisa errada, uma vez só que você faz, já decora. Né? Então, eu não creio que eles incentivaram as crianças a falar mal de Eliseu. Só ouviram, né? Só ouviram os casal dos velhos falando mal lá na sala ou na cozinha, foi o suficiente. Então, nós temos que ter muito cuidado com as influências que nós passamos, principalmente dentro de casa. Isso é um perigo muito grande mandar muita gente para o inferno. Que Deus nos ajude, nós pais, né? Essa grande responsabilidade. Você foi ajudado nessa tarde? Ô, irmão, que lugar maravilhoso esse. Deus nos ensina de tudo quanto é maneira, né? Deus não nos deve nada, né, irmão Ana? Amém. Deus não nos deve nada. Vamos agora orar agradecendo a Deus por esses ricos ensinamentos. Pai bendito, Senhor, que riqueza. Isso é que é riqueza que eu tenho que deixar para minhas filhas, Senhor. Não é o tanto de material, mas o tanto de Deus, Senhor. E aqui nós temos aprendido que Deus está em primeiro lugar em todo sentido. Ainda, Senhor, que até mesmo damos para nossas filhas farinha com feijão. Mas se Jesus está ali, ali a alegria, ali a gozo, ali a satisfação. Isso é o que importa da vida, é o quanto nós temos de Deus. Senhor, me ajude como pai, eu te peço. Como foi dito nesta manhã, nunca deixe essa chama sair do meu coração, se apagar do meu coração. Mas também depende de mim, cada reunião estar ali, junto, participando, envolvendo. E isso